Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Sejam todos bem-vindos, mais uma aula de História. Agora nós vamos fechar uma duplinha, vai ter duas aulas da Segunda Guerra Mundial. Arregaçem as mangas, se preparem, aperte os cintos. Vamos alçar voo aí para um conteúdo bem pertinente para o nosso conteúdo. Enfim, para a história em geral. Vamos pegar aqui antecedentes, conflito armado, Blitzkrieg, técnicas militares alemãs. Invasão francesa, Operação Barbarossa e vamos parar bem na Batalha de Stalingrado. Na próxima aula vocês vão ver, como diz o outro, os nazistas perderam a primeira vez e começa então o chamado fim do mito da invencibilidade nazista. Então os antecedentes, nós temos uma Alemanha arrasada economicamente desde a Primeira Guerra Mundial com o Tratado de Versalhes. O Partido Nacional Socialista Alemão já existia. Ele tinha uma espécie de um partido dos trabalhadores alemães. O Hitler chega ao poder em 1933, aplica ele entra no partido, o partido não foi criado por ele, né? Ele foi, enfim, né? Ele entrou no partido pós Primeira Guerra Mundial, inclusive ele era um soldado da Primeira Guerra Mundial, soldado austríaco, ele é de origem austríaca. E no governo, isso ele já está, como diz o outro, com Mein Kampf, com um livro, o famoso livro aí do nazismo. Já tentaram tomar um poder na década de 20, que fracassou em 23, 24, o golpe da cervejaria, o Putsch. E depois ali, como diz o outro, ele preso, teve tempo para escrever o Mein Kampf, onde pregava as ideias do arianismo, limpeza racial, pan-germanismo, o espaço vital, o antissemitismo, ou seja, o anti-judaísmo e o anticomunismo, né, os principais inimigos do nazismo, judeus, comunistas. As anexações nazistas acontecem na Segunda Guerra Mundial, logo após a entrada de Hitler ao poder. Ele vai anexar a Áustria, Sudeste, região do Memel, Sarre, Tchecoslováquia e não desencadeou a Segunda Guerra Mundial. Professor, por que acontecem essas anexações e não temos a Segunda Guerra Mundial? Bom, por dois motivos. Primeiro, a Europa está vendo um aumento também da União Soviética, está vendo um aumento da expansão das ideias do comunismo. Se coloca que o Hitler, por mais que fosse autoritário, imagina, preconceituoso, discriminador e tudo, um governo racista, mas ainda o governo dele era capitalista. Então se colocou ele como uma espécie ainda de um baluarte contra as forças do socialismo soviético. O segundo motivo está relacionado também a galera não ter bala na agulha para enfrentar as forças nazistas. França e Inglaterra estão praticamente sendo reconstruídas logo após a Primeira Guerra Mundial. E não tem força militar para enfrentar uma Alemanha nazista. E em 1º de setembro, Hitler invade a Polônia, né? E em 40, os alemães invadem a França, surge uma espécie de um mito da invencibilidade. A Segunda Guerra Mundial começa em 1º de setembro, é a data simbólica do início da Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Polônia. Houve um pacto Molotov, é uma espécie de em alusão, né, ao coquetel Molotov, pacto Molotov entre a Alemanha e a União Soviética, e esse pacto previa a invasão da Polônia pelo lado leste e oeste de ambas as partes. Tática de um ataque rápido chamado Blitzkrieg. Os alemães criaram uma técnica de invasão muito poderosa, uma brutalidade de ataque com tanques, aviões, que desmoralizava o oponente, né, com uma forte infantaria, inclusive até com motos, sabe, com snipers preparados para um ataque surpresa. Não levavam muitos suprimentos, estavam acostumados era um ataque rápido, uma operação planejada, e a brutalidade dos Panzers, né, como era o nome dos tanques, e da Luftwaffe, né, a força aérea alemã, já era para desmoralizar mesmo o oponente, para não dar tempo dele se reagir. Duas frentes de ataque, o oeste da Alemanha invade a Polônia, o leste é invadido pela União Soviética, e a União Soviética é comunista, e aí que quebrou as pernas, né, da Europa, porque como que uma semana antes de começar a invasão da Polônia, a Alemanha e a União Soviética tinham realizado um pacto Molotov, né, que era um pacto de não agressão entre os países, e o Hitler também não vai, né, respeitar esse acordo depois. Aqui fotografias das imagens do ataque alemão à Polônia,
Aqui você já vê na imagem 3, generais alemães saudando generais poloneses que eram a favor da invasão. Você vê aqui a eficiência da Blitzkrieg, cidades arrasadas da Polônia. A Polônia está nessa parte amarela e uma cor meio creme. A União Soviética, o vermelho, atendeu o norte e o leste, atacou o lado leste. A União Soviética, em cinza, atacou o lado oeste. Logo após a Polônia ser invadida, a França e a Inglaterra declaram guerra. Eles têm que declarar contra a Alemanha, eles têm que declarar. Não sobrou mais ninguém. Né? E claro, se não declara também a União Soviética, a Alemanha ia invadir de qualquer maneira a França. O Blitzkrieg funcionou de uma forma impressionante. Ficou na França, tem imagens famosas, né, do Hitler andando pelas ruas de Paris. Né? Ele mesmo era, como diz o outro, assim, uma pessoa culta, que tinha um interesse pela arte, pela arquitetura, de obras que estavam no Museu do Louvre, que inclusive depois foram roubadas pela Alemanha nazista, e teve todo um trabalho para se encontrar essas obras perdidas depois que terminou a Segunda Guerra Mundial. Enfim, quando a Alemanha caiu, havia toda uma preocupação para encontrar essas obras de arte, a Mona Lisa, enfim, obras assim importantíssimas no valor histórico, né, e artístico. Surgiu uma espécie de um Estado francês autônomo, liderado pelo general Philippe Pétain. É um Estado cliente, um Estado neutro entre aspas, né? É um Estado subordinado à Alemanha. E esse general Philippe, até hoje, ele é considerado um traidor assim, na alemã França. Então, eu até coloquei entre aspas, colaboracionista. Teve uma resistência francesa muito forte, principalmente em Paris, onde a presença alemã foi muito forte. Aqui o Hitler, sua comitiva, Joseph Goebbels no seu lado direito, passeiam pelas ruas de Paris, né? Joseph Goebbels, é o ministro ali da inteligência nazista, é dele a famosa frase mil mentiras contadas, uma mentira contada 100 vezes torna-se verdade. O grupo do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e o grupo dos aliados, Inglaterra, França, União Soviética, e a entrada dos Estados Unidos. A entrada dos Estados Unidos é o que vocês vão ver agora, nesse exato momento. Acontece o ataque da ilha de Pearl Harbor, é uma ilha marítima militar norte-americana, fica no Pacífico, uma ilha do Pacífico, e houve um super ataque que movimentou mais de 300 aviões japoneses, foi um ataque japonês, e o objetivo era impedir a frota do Pacífico, né? E expandir o poder japonês pela frota do Pacífico. O ataque foi no dia 7 de dezembro de 41. Vou trazer umas imagens. Fala-se muito desse ataque. Vocês podem encontrar, até filmes, livros, né, sobre a história de Pearl Harbor, bem famosa. E é o que colocou os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, foi o ataque de Pearl Harbor. Até então os Estados Unidos estavam de uma maneira neutra, ela mantida de uma maneira neutra. No outro dia, 8 de dezembro de 41, os Estados Unidos declara a guerra do Japão. E o ataque foi considerado uma espécie de falta de código de honra dos japoneses, porque por mais que eles objetivaram um alvo militar, não foi um alvo civil como as bombas de Hiroshima e Nagasaki, né? Foi um alvo militar. Desculpe, pessoal, mas os Estados Unidos não estavam na Segunda Guerra Mundial e foi considerado uma espécie de uma falta de código de honra. Aqui uma imagem de kamikazes, que são pilotos japoneses treinados para se atirarem contra aviões, uma espécie de pilotos suicidas, né? Aqui o avião japonês Jude, num mergulho suicida, contra o porta-aviões USS Essex. Não é o do Pearl Harbor, tá, pessoal? Inclusive não encontrei no ataque de Pearl Harbor nenhum kamikaze. Pode ter acontecido? Pode, porque houve aviões japoneses que foram abatidos. Coloca-se também que foram dois grandes ataques, no caso do ataque a Pearl Harbor, e a terceira leva, que ia ser aquele checkmate, né, que, enfim, diz que o comandante japonês achou melhor não fazer o ataque, porque daí já começou a ter uma força aérea, bateria antiaérea, porque eles estão atacando, imagina, né,
uma frota do Pacífico, é um grupo, é uma força militar naval, né? É a marinha norte-americana, não é fácil assim. Então diz que se tivesse acontecido a terceira leva, poderia ter causado um estrago maior, poderia ter prejudicado os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Mas por não ter acontecido a segunda leva, parece que dos 20 aviões, 4, 5 foram apenas navios americanos, né? 4, 5 foram naufragados, recuperaram 3, 4, apenas 2 foram realmente perdidos, que ficou no fundo do mar ali no Pacífico. Então assim, não foi considerado uma perda estrutural muito grande. E só colocou, na verdade, os Estados Unidos na guerra. E o Brasil depois, que vocês vão ver na próxima aula, o Brasil vai para a guerra também. E é consequência indireta dessa situação dos Estados Unidos. Que os Estados Unidos vai fazer uma reunião aqui no Brasil, exigindo à América Latina um posicionamento. Ei, chega a neutralidade. Estão a favor ou não? É contra a Alemanha nazista ou é contra os Estados Unidos? E quero ver quem tem peito para peitar aqui também, né? E aqui os kamikazes, a Operação Barbarossa. Até então, até 41, Hitler invencível, soldados alemães no norte da Rússia. E em 41, Hitler, sem justificativa, a justificativa tem justificativa, né? É expansão militar, ele quer, eu sei que é uma coisa que parece Lex Luthor, né? Eu vou governar o mundo, mas é mais ou menos isso, é coisa de Lex Luthor. Porque ele já tem a Europa inteira nas suas mãos, né? Então por que ele vai fazer isso? Ele coloca um objetivo ideológico, é expandir os territórios, mas ele também tinha um motivo econômico, que era dominar as reservas de petróleo do Cáucaso, os povos eslavos com força de trabalho nessa região, e usar as forças de trabalho, né? É uma coisa mesmo de domínio imperial mesmo assim, sabe? Bom, mas seja como for, foi o que salvou a Segunda Guerra Mundial, porque pode ter sido uma decisão importante, mas não foi a melhor decisão de Hitler, porque aqui nós vamos ter a Alemanha vai experimentar a primeira derrota, vai quebrar o mito da invencibilidade, e assim, o objetivo era, dentro da Operação Barbarossa, eles tinham a Batalha de Stalingrado. Atingir o coração da Alemanha nazista mesmo. Stalin era o nome do governante da União Soviética. Desculpe, atingir o coração da União Soviética. Stalin é o nome do principal chefe militar da União Soviética. E o objetivo era esse mesmo, era desmoralizar os russos. Resultado, 270 mil pessoas, os russos prepararam uma espécie de vamos dizer assim, uma contraofensiva, um sistema para pegarem, para cercarem os alemães dentro da cidade. Não entrava suprimento nas cidades, a Blitzkrieg não funcionava dentro de Stalingrado, porque é uma cidade, então chegavam os Panzers, chegavam a Luftwaffe, e os russos aprenderam uma técnica impressionante. Em vez de se distanciar, eles aproximavam mais rapidamente ainda quando ia acontecer a Blitzkrieg, de maneira que daí os Luftwaffe e os Panzers, se atacassem, ia pegar a própria infantaria alemã. Então não tinha efeito, ou iria também prejudicar a própria... Então a principal estratégia, que é aquele ataque avassalador do início, não funcionou. E isso foi uma estratégia muito interessante. Bom, falta de suprimento, falta de comida, falta de munições, e começa uma batalha homem a homem. E o general alemão ligando para o Hitler, como diz o outro, falou, nós temos que se entregar, não é suprimento, não vem mais ninguém, não temos mais armas, não tem uma munição, e o Hitler não tem rendição, sem rendição, sobra uma bala, é para tua cabeça, como diz o outro, né? Não é para se entregar. E luta homem a homem, acabou a bala, vai na faca, soldado alemão escondido embaixo da cama, luta casa a casa, rua a rua, quarteirão a quarteirão, sabe? É uma coisa sanguinária. Sanguinária. Eu li relatos de soldados da Segunda Guerra Mundial, russos, que lutaram na Batalha de Stalingrado. Tem um filme soviético, o nome do filme é Stalingrado, vale a pena procurar, um filme assim com grande investimento russo, considerado uma obra-prima assim, desses blockbusters últimos agora que saiu, filme aí de 8, 5 anos atrás, aí vale a pena vocês pesquisarem, Stalingrado, tem o trailer no YouTube, e você vê mesmo assim relatos dos soldados que falam mesmo que era uma luta corporal, né? Não é luta de metralhadora em cada um numa trincheira e você não está vendo o teu inimigo, é luta corporal, você tem que invadir a casa, encontrar o soldado, sabe, e começar a luta na bala ali, acabou a bala, vai na faca, sabe, impressionante. Nós pensarmos, estamos falando da Segunda Guerra Mundial, num nível tecnológico muito grande, né, a Batalha de Stalingrado foi uma coisa assim, coisa de antiguidade, sabe, uma coisa de antiguidades. Bom,
Aí aconteceu, né? Aconteceu a rendição. O general não aguentou e olha que o Hitler tinha descarregado o que tinha de melhor. Melhor general, melhor exército, mandou a melhor infantaria. Primeira derrota, acabou o mito da invencibilidade. Aqui umas imagens dos soldados russos, né? Dos soldados soviéticos na Batalha de Stalingrado. Expliquei para vocês que é o nome da cidade. Um pouquinho egocêntrico, né? O Stalin. Colocou o nome dele na cidade também, né? Mas houve invasão de Moscou, chegaram a entrar, mas depois foram expulsos os alemães, mas também tentaram. Fala-se muito da participação das mulheres russas, que lutavam ali, criando trincheira na neve para os tanques alemães não entrarem, sabe? Corajosas, com bateria anti-tanque, sabe? De frente pro tanque do Panzer, dando a vida, uma espécie de um suicídio mesmo, sabe? Para derrotar os Panzer, porque não tinha, a longa distância, não tinha como derrotar os tanques alemães. E a coragem, mesmo com a falta de infraestrutura russa, impressionante como as pessoas tinham coragem. Só a linha de frente da infantaria russa tinha arma, a de trás não tinha. Então o cara da frente, isso é verdade, vocês... Até tem um outro filme que aborda essa história da Batalha de Stalingrado, que é o filme Círculo de Fogo, mas não é aquele dos robôs não, tá? É um outro, que é a história também da Batalha de Stalingrado. E o da frente tem arma. Morreu, levou um tiro, o de trás que está desarmado, que está indo meio que na linha, já pega a arma do cara e continua, sabe? Assim, então se fala muito na coragem dos soldados russos, né, mesmo com a falta de estrutura. Fala-se que houve a famosa técnica da terra arrasada, né, que eles abandonaram a cidade, chegaram os russos, não tinham com quem lutar, como diz o outro, mas não tem suprimento, não tem não sei o quê. Dizem, né, sobre esse cerco de Stalingrado, que foi um grande erro, que inclusive o próprio Napoleão Bonaparte também tinha cometido lá em 1814. Então falam-se que o Hitler era um ótimo estrategista, um ótimo militar, péssimo historiador. Não sei, na minha opinião, não coloco a técnica da terra arrasada tão importante, se é que houve tão importante como foi a de 1814, que daí sim derrotou as tropas napoleônicas, né? Mas a verdade é que o frio russo intenso, nenhum alemão aguentava. 30 negativo ali, meu amigo, não é fácil não. Aí fala-se que a metralhadora alemã super potente, não sei o quê, e daí congelava, né, o gatilho, enfim, grande coisa. Você tinha uma tecnologia, mas não tinha a sua funcionalidade. Fechou? Até a próxima aula. Nos encontramos lá. Foco nos estudos, força, fé no coração. Até a próxima, galerinha.